Boa noite, igreja. Que Deus continue nos abençoando. É um privilégio eu estar aqui no púlpito. Para quem não me conhece, o meu nome é Israel. Eu sou da igreja de Caxias do Sul, do pastor Nelly Chardozin. E algum tempo atrás eu já morei aqui em Chapecó. E pela graça de Deus, Ele me deu a oportunidade de estar retornando aqui. E agradeço ao irmão Vicentim pela confiança de ter me dirigido a palavra aqui esta noite. E eu creio que Deus nos abençoará muito, assim como Ele já tem nos abençoado agora. Eu gostaria que vocês ainda continuassem de pé, pegar nossas Bíblias e abrirem em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 42. Eu creio que essa escritura já foi lida hoje. E eu vou manter essa escritura, já que o profeta, nessa mensagem, fez a leitura nesse capítulo e fala sobre Jonas e rainha de Sabá. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará como sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Que Deus continue abençoando a sua palavra. Podeis se assentar. Não vou tomar muito tempo de vocês, apenas quero deixar algumas palavras. O tema que eu queria deixar hoje, nas minhas poucas palavras, mantendo a fé em Deus hoje. Nós sabemos que hoje em dia nós, jovens, irmãos, temos estado com nossos compromissos no mundo lá fora, nosso trabalho, escola, faculdade. E sabemos que não é uma luta fácil diária que temos. O diabo, ele está sempre se andando na nossa volta. Ele está sempre tentando tragar alguém que serve a nosso Deus. Mas a gente sabe que Ele nunca nos deixa desamparados. Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos abençoando. E muitas vezes Ele permite que provas, lutas, obstáculos estejam sempre nos atingindo. Mas muitas vezes você pensa assim: eu estou pensando assim, meu Deus, por que eu tenho tanta luta? Por que o irmão, alguém lá do mundo, que não conhece a Deus, que não serve um Deus como eu sirvo, está tendo vamos dizer assim, está bem melhor do que eu, tem uma casa, tem um carro, está sempre ganhando mais que eu, e eu aqui, estou sofrendo, estou batalhando, às vezes passando fome. Só que Ele quer que você mantenha a fé nele. Você acredita nele, então mantenha a fé nele. Porque a partir do momento que você vê que Ele é e sempre será o seu amparo, Ele nunca deixará você deixar de ter as coisas essenciais para você. Ele está sempre te abençoando. Talvez você quisesse assim: eu queria ter uma casa nova, eu queria ter uma mansão. Não, eu queria ter um carro, eu queria ter o carro do ano. Mas você tem que pensar o seguinte: será que isso é exatamente o que eu preciso, o que eu necessito? Será que isso realmente é necessário? Às vezes a gente o que tem hoje, o que a gente vê que Deus está nos abençoando hoje, a gente acaba não vendo. A gente só quer olhar lá para frente. Às vezes a gente quer olhar as coisas lá para cima,
pensando, querendo as coisas mais altas, de certa forma até mal agradecidos. E muitas vezes não se damos por conta disso. O ser humano é assim. Infelizmente, a essência do ser humano é assim, de querer sempre mais. Ele não se contenta com pouco, ele quer sempre mais. Só que Deus, Ele quer que você abaixe sua cabeça, dobre seu joelho e agradeça por tudo que Ele tem te dado, e que mantenha a fé nele, e que mantenha o foco nele. Há duas passagens nessa mensagem, o maior que Salomão está aqui, que fala primeiramente de Jonas. Jonas, eu creio que todos sabem como aconteceu a história dele. Ele desobedeceu a Deus numa missão que Deus lhe ordenou a fazer. E ele não quis fazer, ele quis fugir. Pegou um navio que estava ali tragando para a cidade de Tarsis. E foi, mas Deus acabou castigando aquele barco que ele estava. E os homens que não tinham nada a ver, os passageiros ali que não tinham nada a ver com a história, acabaram sofrendo consequências por erro dele. Ele, sabendo disso, ele assumiu o erro. Me amarrem, me tirem, me joguem para o rio, que a tempestade parará. E foi o que fizeram. E a tempestade se acalmou. E a baleia tragou ele. Aí você pensa, ele passou 3 dias e 3 noites. Eu queria saber hoje, alguém na nossa igreja, no mundo, teria passado por uma situação pior do que ele? Passar 3 dias e 3 noites numa baleia, dentro de uma baleia? Irmãos, ele não olhou para isso. Isso são minhas vaidades. Eu creio num Deus que ajudou a Salomão a construir aquele templo, a abençoar aquele templo. Aquela dificuldade toda, onde ele olhava, ele estava dentro da baleia, só tinha baleia ali, o estômago dela, algas, tudo estava se concentrando ali. E ele não conseguia, e você pensa assim, meu Deus do céu, o sufoco que ele tinha, como é que ele conseguia respirar? E Deus estava tratando com ele. E ele mostrou que tinha fé nele. Ele manteve a fé nele. É isso que hoje nós precisamos, irmãos. Nas horas mais difíceis, nas horas complicadas, você se manter a fé nele, ele vai te fazer sair daquela dificuldade, ele vai te fazer vencedor. Não adianta o diabo dizer assim, pois é, olha só a situação que você está. Você está praticamente acabado. Você não tem como sair dessa aí. Não tem como sair. Aí você pensa, realmente, eu estou assim, e eu não posso sair. Mas Deus pode. Mas Deus pode. Eu não sou nada sem Ele, mas Ele, por mim, Ele faz tudo. Não há nada que Deus não possa fazer. Só que você precisa ter fé, você precisa acreditar e crer nele. No parágrafo 74, Mombrana fala nas 2 primeiras linhas, onde há incredulidade, Deus não pode trabalhar. Você tem que ter fé. Se você acredita numa promessa que Deus tem te dado, que um dia todo o que você passa aqui na terra, isso acabará, Ele te abençoará grandiosamente. Ele te dará algo que no mundo inteiro você não vai achar. Não há dinheiro, não há riqueza, não há ouro, não há prata que possa te dar isso. O que Deus pode estar te reservando. Se mantermos focados, se nos mantermos crendo num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele estará sempre com você, não importa aonde você vá. E se você sair daquela porta da igreja, não quiser mais voltar à igreja, eu tenho certeza, irmão, que se Ele te considera um filho, Ele vai te buscar mais cedo ou mais tarde. Ele te ama a todos, não interessa o que as pessoas têm feito hoje. Não interessa. Ele ama, Ele considera todos iguais perante Ele. Além de Jonas, o profeta também fala da rainha de Sabá.
Essa rainha, como todos sabem, ela era uma rainha pagã, que acreditava... Perdão, ela era uma rainha que acreditava em Deus e outros deuses, tradição. Mas chegou até os ouvidos dela, de um Deus, de um povo que cria um Deus, e que esse Deus estava agindo sobre eles. E ela, com ela, pensou assim, nossa, eu preciso ver isso com meus próprios olhos. Qualquer viajante que passasse no reinado dela, nas terras dela, ela pensava, não, eu preciso ver isso com meus próprios olhos. Ela sentiu algo no seu coração, e ela precisava ver isso. Ela teve que passar por tudo, como já foi citado aqui pelo pastor Daniel antes. Ela passou por todos quantos obstáculos, mas isso não impediu a fé dela. Ela seguiu aquilo que ela acreditava no coração. Ela não teve receio. Ela, quando chegou caminhando pelo deserto, dias, noites, e não era em um carro, como vocês têm hoje, era em camelos, era complicado. Ela sofreu para chegar até lá, mas ela não desistiu. Ela foi em diante. Ela creu que havia algo que ela precisava ver com os próprios olhos. Ela sentiu no coração dela. Isso muitas vezes nós precisamos ter hoje. Ter esse anseio de conseguir aquele toque de Deus em nossas vidas. Precisamos buscar isso com o nosso coração, com a nossa alma, com sede. Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito de Ti, Senhor. E chegando lá, ela não ficou na população lá, no povo. Ela foi. E ela insistiu. Ela podia ter ficado assim, bom, já cheguei até aqui, já vi, realmente funciona. Existe esse Deus? Não, ela quis mais. Ela quis falar com Salomão. E falando com ele, ela percebeu na hora. Existe um Deus, sim. Existe um Deus. Existe um Deus que cura câncer, que cura aquele que não enxerga, que cura aquele que não sabe ouvir, que cura aquele que não sabe falar. Existe um Deus. E esse Deus está aqui hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está trabalhando com você esta noite. E se você quer ter algo real, algo que sinta em seu coração, algo que você veja assim, Senhor, meu Deus, por que demoras a voltar? Daqui a pouco você vai estar pensando assim, porque é algo tremendo que você vai sentir. Irmãos, precisamos manter a nossa fé, precisamos manter a atmosfera em nossas vidas. As lutas vão vir, mais do que nunca. Vai ser mais difícil do que nunca. É uma era terrível que nós estamos vivendo. Mas eu tenho certeza de uma coisa para vocês, irmãos. Esse Deus que eu e você servimos, no final, estaremos todos juntos, naquele grande dia. Tudo que tivermos passado aqui, você vai ver que valeu a pena. Não desista. Continua. E não desista. Se você cair, você levanta. Se você cair de novo, você levanta de novo. Não desista, mantenha a fé, mantenha foco em Deus. Assim como a rainha de Sabá fez, assim como Jonas ignorou as circunstâncias, mantenha a fé nele.